Hora de falar sobre o São Paulo, para contar que a limpa no tricolor continua. O São Paulo tenta acertar os últimos detalhes para rescindir o contrato com o volante Luan. Essa rescisão deve acontecer de forma amigável, o atleta não faz parte dos planos de Dorival Júnior. São Paulo que já havia anunciado um empréstimo do Alan Franco e negocia detalhes para liberar também o Tapia. O Alan Franco e o Tapia devem. O Alan Franco vai jogar nos Estados Unidos e o Tapia tem negociações com o Columbus Crew. São Paulo, no primeiro momento, liberaria o Tapia de graça para esse empréstimo e agora tenta pelo menos US$ 500 mil. O Negruti virou reforço do Atlético, volante revelado na base que fica no time da Série B até o fim da temporada. Já o Moreira, que estava emprestado ao Porto, não foi comprado pelo clube português, mas não voltará ao São Paulo. Ele tem tratativas com a equipe dos Emirados Árabes Unidos. O volante Hugo e o lateral direito Mike não ficam e aguardam por propostas de empréstimo. Paulinho vive situação parecida, atacante de 21 anos de idade que pode ir parar no Avaí. Só para completar, em meio a toda essa reformulação, chama a atenção o nome de Gustavo Santana. Atleta comprado no ano passado do Cuiabá, você vai lembrar, ele até se mete numa confusão sem que ele tenha culpa, porque ele é utilizado numa partida contra o Cuiabá, que havia o emprestado. Até por isso o time cuiabano pediu uma multa de R$ 1 milhão que estava prevista no contrato. No fim das contas, o São Paulo se livrou do pagamento dessa multa, comprou o Gustavo Santana, que disputou a Copa São Paulo. Mas, depois da Copinha, ele deixou de ser utilizado pelo time da base, porque estourou a idade, e também não era aproveitado no principal. Estava meio que escanteado. E esse Gustavo Santana escanteado virou ótima opção para o Dorival Júnior nesse período de intertemporada, tem deixado boa impressão e deve ganhar minutos no time principal nos próximos jogos. Agora é hora de falar de São Paulo. O garoto que está lá no centro de treinamento da Barra Funda. Olha que bonito! Visual, meu filho, gostei. Com esse campão aí atrás. Fui minha vida inteira, trabalhar aí nesse CT da Barra Funda como repórter. Me conta então, Vitor Sá. Esse pode estrear agora. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Fabio. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, pode estrear e até chorou na coletiva de apresentação. A família dele é São Paulina, né? Isso foi levantado por mais de duas vezes. Com ele. Enfim, está preocupado, pode estrear já. A tendência, inclusive, é que ele possa ser utilizado já na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, mas o que a gente tem escutado é que sim, o São Paulo vai atrás de mais reforços ainda nessa janela. É o primeiro de uma leva aí de 4. Tem também um domingo Duarte, o Aurélio Buta, recentemente, claro, teve agora também o Vitor Sá, São Paulo ainda buscando novas peças aí no decorrer da temporada. O áudio tá acho que tá com um probleminha. Ele tá mostrando a camisa. O Vitor Sá, o Rafinha, novo diretor de futebol, né, do São Paulo. Lembrando que o Rui Costa foi embora nessa parada da Copa do Mundo. E aí o Rafinha acabou assumindo como diretor de futebol. E ele chorou, Valentim, você falou que ele se emocionou muito aí na apresentação? O irmão dele estava aqui com a gente bateu um papo com ele depois da conversa. Chorou bastante justamente por isso, porque a família dele é de raízes são paulinas, né? Então, justamente agora, apresentado, estava ao lado do irmão. O pai também é muito São Paulino, mas não estava presente. Ele falou isso durante a conversa, mas se emocionou por isso, porque a família dele é de raiz São Paulina. Ele está cumprindo um sonho não só dele, né? Mas também de familiares. Foi isso que ele disse hoje. Eu lembro bem do Pablo, né? O Pablo também, mas a história do Pablo é bonita por causa do vô dele, né? Mas enfim, acabou não tendo tanta felicidade e sorte jogando no São Paulo. Vamos ouvir, a gente tem o Vitor Sá, então, falando onde que ele pode jogar. Vamos ver o que ele disse. Acredito que nas pontas, realmente é onde eu costumo jogar mais pela ponta esquerda, mas sou um cara muito coletivo, vou fazer de tudo para poder ajudar o São Paulo dentro aonde for preciso ali, então tem um pouco de característica dessa velocidade, de atacar a profundidade, então acredito que pelo lado esquerdo, mas também pela ponta direita, seria onde eu me encaixaria melhor. Então tentar adaptar o mais rápido possível nos treinamentos do professor Dorival, de toda a comissão técnica, para daí conseguir implementar a ideia e poder ajudar o clube. O Vitor Sá tem 32 anos, né? Geralmente ponta esquerda, ficou no Botafogo, para você se lembrar bem dele, de 2022 a 2024. Ô, Valentim, e foi um pedido do Dorival Júnior, né? Esse jogador chega com a chancela do treinador. O Rafinha fez a apresentação, mas na realidade até quem fez a contratação foi o Rui, né? Então foi a primeira dessa leva de 4 que a gente citou agora. Pedido do Dorival, sim, e o São Paulo está numa reformulação gigantesca agora no meio da temporada. Eu arrisco dizer que talvez seja a maior reformulação que o São Paulo passa no meio de uma temporada
no recorte recente, com certeza. Agora, na história do clube, a gente pode ainda levantar esse questionamento. Mas muitos jogadores saindo, né? Então, o Dorival tendo carta branca para modular o elenco conforme ele quer. Muito criado a base vai ser emprestado agora. Já teve o Negruti. Ontem a gente trouxe com exclusividade que o Moreira também vai ser emprestado, junto com o Hugo. Enfim, quem tá chegando também passa pela chancela do Dorival. E ele gosta, sim, do Newton, gosta do Domingos Duarte, gosta, claro, do Vitor Sá. Pra gente fechar, então, o Vitor Sá, o assunto do Vitor Sá fica aí, Valentim. Vamos falar de São Paulo. Vamos ouvir o Vitor Sá falando dessa emoção dele, da família São Paulina. Realmente, desde pequeno, meu pai é um São Paulino fanático. Infelizmente, não pôde estar aqui hoje por algumas questões pessoais. Fico muito triste, que eu sei que hoje ele vendo um momento muito especial para ele. Então, desde pequeno, eu cresci vindo do Morumbi, podendo assistir o São Paulo, meu pai me ensinando as coisas. Logicamente que a gente vai virando profissional, a gente vai perdendo um pouco o contato com o clube, mas dentro da minha família, isso em casa sempre foi algo muito motivacional. Então, quando apareceu a oportunidade, meu pai conversou comigo, ele principalmente chorou bastante em relação à oportunidade de estar aqui. Me lembro em alguns momentos eu estando aqui no Morumbi, assistindo. Então, a primeira vez que eu entrei aqui no CT, passa um filme na nossa cabeça, né? Do quanto foi difícil estar aqui, do quanto foi doloroso, do quanto meu irmão, principalmente, fez por mim estar aqui. Então, é agradecer muito a Deus por essa oportunidade e realmente dar o meu melhor pelo São Paulo, que é o único jeito de eu ser grato ao clube. Legal, eu acho legal quando tem essa identificação, né, Eudes? Eu vi Valentim saindo correndo lá, gente, o sistema de irrigação foi ligado e ele teve que sair correndo, mudou de lado, né, meu filho? Eu já passei muito por isso. Eu tomando um banhozinho rápido, mas tá tudo certo. Já tomei. Mas tá tudo certo. Só para poder o pessoal ficar tranquilo, não é insolação, tá? O Valentim, ele tá todo vermelho, mas é que ele saiu correndo, mudou de lugar. Mas ele tá bem. A família, se estiver preocupada, não tem insolação, não tem nenhum problema com o Valentim. Eudes, Vitor Sá, chega em qual o status dele pro São Paulo? Pedido por Dorival, você acha que assume a titularidade ali? Esses 4 reforços do São Paulo, eles chegam em tese para disputar a posição, não chegam como titulares absolutos, mas eu acho que ele tem chance, principalmente numa briga ali com o Ferreirinha, né? Que é tão contestado tantas vezes. Então ele chega para brigar por posição. Não vejo nenhum desses jogadores anunciados pelo São Paulo chegando já como titular absoluto, mas todos em condições de brigar pela titularidade, ainda mais disputando posição com jogadores que já vinham sendo contestados pela torcida. A última temporada dele no Krasnodar foram 29 jogos, 5 gols e 1 assistência. Tudo bem que um jogador de lado, de beirada, não é um jogador fazedor de gol, né? Mas ele tem 6 participações em 29 jogos, Eudes. Ok. Para um futebol não tão competitivo. Não são os números que vão deixar o torcedor são paulino mega animado, né? Ele precisará melhorar esses números também, até para ganhar essa posição do Ferreirinha. Mas eu acho que tem essa vantagem dos jogadores que estão chegando. Se nenhum deles é reforço de peso, e é preciso entender também qual é a realidade do São Paulo hoje, né? Então isso já era dito. Então, dentro das possibilidades do São Paulo, dentro das condições do São Paulo, né? Principalmente não fazer loucuras num clube que não está em condições de se colocar em maus lençóis mais do que já se encontra. Exemplo de vários outros times brasileiros que insistem nessa questão, né? Continuar aumentando endividamento sem se preocupar com o que virá na próxima temporada. Então, para o que o São Paulo pode fazer, a realidade é essa. Então, são jogadores que, por causa disso, se não chegam para dar um ânimo imediato na torcida, pelo menos têm condições, sim, de brigar por uma posição no time. Agora, ele também precisa melhorar esses números dele. Mas é um cara que ganhou no Botafogo, no mínimo, um Brasileirão, uma Libertadores, com história aí de vitória, de ser um cara vitorioso. Olha aí onde o São Paulo joga, gente, para você não se perder depois de Copa do Mundo, não se perder. Vamos ver onde joga o São Paulo para a gente poder pagar aqui esse jogão da 19ª rodada, porque é um jogão, porque São Paulo e Atlético Paranaense é sempre um grande jogo. Então, quarta-feira, também conhecido como amanhã, 9h30 da noite, né, horário de Brasília, estádio Cícero de Souza Marques. Não confunda o Cícero, hein? Esse não é o Morumbi. Esse é o estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança. Não é o Pompeu de Toledo. Não é o Pompeu de Toledo, é em Bragança Paulista, São Paulo e Atlético Paranaense. Transmissão na GE TV, na Globo e no Premier. Ô, Valentim, qual a sua opinião? Você que tem muita informação de bastidor aí. Claro, o Vitor Sá está relacionado. Você imagina ele já estreando no time titular?
Imagino que vai ter oportunidade, até porque isso não é oficial ainda, isso não foi dito pra gente, mas alguns atacantes, como Gonzalo Tapia, por exemplo, que deve ser emprestado pro Columbus Crew, pelo menos a negociação está se encaminhando para isso, não deve jogar. Então deve abrir espaço sim. Se antes já havia espaço, né, agora que o São Paulo está liberando alguns jogadores também e negociando alguns atletas, a tendência é que ele ganhe sim espaço. Não sei se como titular, né, aí depende do Dorival. Mas fato, ele passou toda a pré-temporada, né, a intertemporada agora para esse segundo semestre, treinando. Então, ele foi o primeiro que chegou. O Newton chegou na semana passada, mas ainda não tem tanto tempo de casa. O Vitor Sá não, participou de praticamente todos os jogos treinos, está à disposição do Dorival e está treinando com a galera há bastante tempo já. Eu imagino que ele sim esteja envolvido no jogo de amanhã. E você vai explicar para a gente o contrato de Aurélio Buta, o lateral, né, oficializado ontem, com vínculo de 1 ano. É um contrato diferente, Valentim? Explica para a gente. Um contrato diferente em determinados moldes, né? Mas o jeitão do contrato é bem fazendo em praticamente todos os reforços que chegam a custo zero. São Paulo faz normalmente com o Rui Costa contratos de 2 temporadas e aí com uma 3ª temporada de opção de renovação. Como vinha essa opção de renovação atrelada a metas? A renovação do Luciano foi nesse esquema, a chegada do Marcos Dória que saiu foi nesse esquema, a chegada do Carlos Coronel, que chegou também no ano passado, foi nesse esquema. Só que agora o São Paulo diminuiu o tempo de contrato, né? O contrato agora é de 1 temporada, aliás, de 1 ano, não se confunda. O contrato Buta vai até o meio do ano que vem, então uma temporada europeia. Ele é um jogador que fez toda a carreira no futebol europeu, né? Então vai ser de julho a junho, então até junho do ano que vem. Sim, até junho do ano que vem, o Aurélio disputar 70% das partidas por pelo menos 45 minutos, 70% das partidas desse recorte, aí o contrato vai ser estendido por outros 12 meses. O contrato de 1 ano, mas se jogar bastante, e convenhamos, 70% é um número alto de partidas em 12 meses, aí a tendência sim, ele renove automaticamente por mais uma temporada. E eu falo que é um pouco diferente porque ele chega em período estadual, né? Então vai ter estadual, como estamos dizendo, vai ter um campeonato em que o São Paulo normalmente roda bastante o elenco, né? No início do ano que vem. Isso também entra na conta, não é só brasileiro, não é só sul-americana. Enfim, pode ser que ele renove, mas vai ter que jogar bastante. O Violino Educativo aqui está falando. Arboleda no São Paulo. Eu acho impressionante a torcida do São Paulo ter saudade do Arboleda. Eu entendo o nível de jogador que ele é, mas o que ele fez eu acho um pouco complicado. Newton, para a gente fechar a nossa lista aqui do São Paulo, o Newton anunciado e o Domingos Duarte ainda não foi oficialmente anunciado. É isso, né, Valentim? Assinou ainda. Aliás, está uma baita novela. Ele, inclusive, só uma pequena curiosidade, o São Paulo normalmente faz exames no mesmo dia, né? Mas até o exame do Domingos Duarte foi separado. Então ele fez o exame no sábado, também fez a segunda parte do exame no domingo. Tá? Uma novela até assinar o contrato. Eu escutei que, por enquanto, ele não fez a assinatura porque o São Paulo não tem o documento redigido. Tá tudo certo já, as minutas estão todas combinadas, mas agora precisa redigir o documento. Uma vez feito o documento, aí ele assina. Isso deve acontecer hoje, mas no mais tardar, a assinatura rola amanhã, então no dia da partida. Não sei se anuncia amanhã, mas a assinatura e, enfim, a segurança da contratação deve acontecer até amanhã, Fabinho. Tá, para eu liberar você, para você sair do sol aí, no CT, dá uma fechada pra gente aqui, os São Paulinos pedindo. Cédric já foi, Tapia já foi, Caleri vai ficar. Conta desses 3 pra gente, por favor. Caleri, não sei se dá para dizer travado, mas sem avanços por enquanto, a renovação é uma pauta prioritária aqui no CT. Só que, como estamos no meio da janela, isso pode se estender até o fim do ano, né? Porque o contrato dele ainda tem 6 meses de validade. São Paulo não acha que ele vai assinar um pré-contrato com nenhuma outra equipe, mas enfim, é uma questão prioritária. Ainda não tem renovação de contrato do Caleri. Existe um princípio de acordo em algumas bases, mas o principal, que é a questão salarial, não tem absolutamente nenhum acordo. São Paulo deve transformar isso aí numa novela agora no segundo semestre. Sobre, qual que foi o outro? Desculpa. Tapia. Cédric Soares. Tapia e Cédric. Cédric sem proposta nenhuma. O São Paulo, inclusive, até flexibilizou um pouco as condições, está aberto a emprestar o Cédric, que já é um jogador um pouco mais velho, né? Tem mais de 30 anos, não vem sendo tão utilizado, está treinando em separado. O São Paulo aceita até emprestar o cara. Ele tem contrato até dezembro do ano que vem. E aí, para fechar, o Tapia. O Tapia tem negociação avançada com o Columbus Crew. Com o São Paulo, o negócio está caminhando, mas ainda tem questão com o staff do jogador. O jogador quer ir para a MLS, gosta bastante da ideia, não vinha tendo tanto espaço no São Paulo, não vai ter tanto espaço nesse segundo semestre com o Dorival, ainda mais agora com a chegada do Vitor Sá. A tendência é que o negócio desenrole, mas por enquanto segue travado por questão financeira. O São Paulo quer emprestar, o jogador quer ir, e por isso existe otimismo para fechar. Mas por enquanto ainda não tem acordo. Tá, e aí 4 reforços, é isso? Fechou? Fechou a janela para o São Paulo ou não? E pode vir aí um zagueiro a depender de uma oportunidade de mercado. O São Paulo segue monitorando, mas não vai atrás e não trata a pauta como prioritária como era antes. Só para lembrar, o número de zagueiros não mudou, né? O Arboleda foi reintegrado, mas o São Paulo está liberando alguns jogadores. O Negrucci, por exemplo, podia fazer zaga, saiu. O Alan Franco já foi pro Tigres. Então, assim, em questão de número, segue tudo mais ou menos a mesma coisa. Só que o São Paulo teve o reforço do Domingos Duarte, que é considerado aqui internamente como um cara para assumir a titularidade rapidamente, inclusive. E
por conta disso não é mais prioridade, mas o São Paulo está de olho aí em oportunidade de mercado, principalmente na defesa. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.